Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa 17ª aula de álgebra linear. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do conteúdo dos autovalores e autovetores. E nessa aula nós vamos mostrar como é que a gente determina os autovalores e autovetores de um operador linear quando o operador linear ele é representado por uma matriz. Então nós temos aqui a nossa 17ª aula de álgebra linear. E hoje faremos a parte 2 do conteúdo dos autovalores e autovetores. Bom, gente, na nossa última aula de álgebra linear, que foi a 16ª aula de álgebra linear, nós mostramos lá como é que a gente determina os autovalores e autovetores de um operador linear quando o operador linear ele é representado por meio de uma regra. Nessa aula nós vamos mostrar como é que a gente determina os autovalores e autovetores de um operador linear quando o operador linear ele é representado por uma matriz. Então, para isso, vamos considerar T de V em V um operador linear. Vamos considerar também que a dimensão desse espaço vetorial V é N, ok? E vamos representar essa matriz aqui, N por N, como sendo a matriz que representa o operador linear T em relação à base canônica, né, que eu vou chamar aqui uma base alfa, desse espaço vetorial V. Então, quando nós usarmos essa notação, significa dizer que ela representa a matriz do operador linear T em relação à base canônica do espaço vetorial V. Então, as nossas pretensões aqui, gente, é determinar os autovalores e autovetores associados a esse operador linear, quando o operador linear T ele é dado, por exemplo, por meio de uma matriz. No caso aqui, vamos supor que a matriz seja essa. Em outras palavras, nós estamos interessados em determinar vetores do espaço vetorial V e números reais lambda de tal forma que essa igualdade aqui ocorra, né? Porque como vimos na última aula, o vetor V será autovetor do operador linear T associado ao real lambda se essa igualdade ocorrer, tá bom? Então, partindo dessa igualdade, vamos explicar como é que se deu cada uma dessas equivalências. Essa primeira equivalência aqui é o seguinte, olha, aqui nós temos dois vetores, certo? T de V é um vetor, lambda V é outro vetor. Então, devido a essa igualdade, isso significa dizer o quê? Que as coordenadas desse vetor em qualquer base alfa é igual às coordenadas desse vetor em relação a essa mesma base alfa. Como aqui a gente tem considerado a base canônica do espaço vetorial V, tá? Então, o que está escrito aqui é o seguinte, se a matriz das coordenadas de T de V em relação a essa base canônica do espaço vetorial V, essa matriz vai ser igual à matriz das coordenadas de lambda V em relação a essa mesma base canônica do espaço vetorial V, ok? Essa outra equivalência aqui, gente, nós utilizamos aqui, ó, eu troquei essa matriz pelo produto dessas duas matrizes. Por que que isso aqui é verdade? A resposta para essa pergunta está lá na nossa 15ª aula de álgebra linear. É exatamente a proposição 1, o primeiro resultado que nós apresentamos naquela aula. Tá? Obviamente que lá a proposição 1 ele trabalha essa proposição com transformações lineares. Então, na verdade, a fórmula lá é até mais geral. Como aqui o T representa um operador linear, tá? Nós vamos usar aquela fórmula lá da proposição 1 e considerando, ao invés de duas bases canônicas, como nós usamos lá, alfa e beta, nós vamos usar apenas a base alfa porque, por ter ser um operador linear, o domínio contra domínio são o mesmo espaço vetorial. Então, por conta desse resultado, nós escrevemos essa matriz como produto dessas outras duas matrizes. E aqui nós utilizamos apenas uma propriedade de matriz que é, eu posso retirar o escalar dessa matriz, ok? A seguir, eu apenas trouxe o produto desse escalar por essa matriz para o primeiro membro, eu escrevi aqui. E o objetivo agora nessa última equivalência é colocar aqui em evidência essa matriz, né, que representa as coordenadas do vetor V em relação a essa base canônica que foi tomada inicialmente. Agora, para fazermos isso, gente, tendo em vista aqui que isso aqui representa uma matriz, né? Essa notação representa uma matriz, essa notação representa uma matriz, mas lambda é um número real, faz necessário a introdução aqui da matriz identidade. Tá? Então, nós só podemos colocar, digamos assim, essa matriz aqui em evidência, se nós colocarmos aqui a matriz identidade. Né?
para fazer sentido, porque se nós não colocarmos aqui a matriz de identidade, colocarmos aqui apenas o número real lambda, fica sem sentido. Nós fazemos a subtração de uma matriz por um número real. Isso não faz sentido. Então é por isso que aqui vai entrar a matriz identidade, né? E que matriz é essa? É a matriz identidade de ordem n, né? É a matriz quadrada, a matriz diagonal quadrada, n por n, que é exatamente essa matriz aqui. Tendo em vista que a matriz que representa o nosso operador linear t é uma matriz quadrada de ordem n, né? É uma matriz n por n, ok? Então, gente, denotando também esse zero aqui, ó, tudo aqui é matriz. Então, esse zero aqui não representa número real, ele representa uma matriz. E que matriz é essa? Nós vamos ter exatamente essa matriz aqui. É uma matriz coluna n por 1, ok? E se nós representarmos, por exemplo, essa matriz V aqui com essa notação, né? Lembrar que essa matriz aqui ela representa as coordenadas desse vetor V em relação à base canônica do espaço vetorial V, que foi adotado no início dessa aula. Então vamos supor que as coordenadas, né, de V em relação a essa base seja dado por esses elementos aqui. Então, com essas considerações aqui, né, tanto para essa matriz de T aqui, ó, essa matriz, com relação a essa matriz e essa matriz aqui, nós temos que 0,2, essa igualdade 0,2 se transforma nessa igualdade aqui. Só fiz substituir as matrizes. E aí o que é que nós vamos fazer? Gente, aqui nós vamos operar, ok? Aqui o lambda multiplica essa matriz, então se nós multiplicarmos aqui, vai ficar aqui na diagonal principal lambda, os demais termos serão iguais a zero, e aí operando aqui, segundo essa subtração, nós vamos obter essa matriz. Então, o que multiplica essa matriz eu só fiz repetir, igual a essa matriz, e aqui também nós só fizemos repetir. Tá? E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos um sistema matricial. Nós vamos representar esse sistema matricial, tá, por meio de equações. Então, fazendo aqui o produto dessa matriz, ó, n por essa matriz aqui, n por 1, né, e esse produto é possível, tendo em vista que o número de colunas da primeira matriz aqui é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, operando aqui esse produto, e junto com essa igualdade, nós vamos chegar nesse sistema aqui 0,3. Ok? Agora, se nós olharmos aqui para esse sistema 0,3, nós vamos perceber claramente uma coisa. Esse sistema aqui é um sistema linear e ele é homogêneo. Ok? Primeira coisa que nós devemos identificar é isso aí. Outra coisa, o que é que representam esses x1, x2, reticências até xn? Essas n variáveis que estão aqui nesse sistema. Se nós olharmos direitinho, né, essas variáveis elas representam exatamente as coordenadas do vetor V em relação à base canônica que foi adotada. E se nós prestarmos atenção a essas equivalências aqui, né, nós estamos querendo determinar um vetor ou vetores V, né, que sejam autovetores do operador linear T associado ao escalar lambda. Tá? Então, na prática, esses x1, x2, reticência até xn, que são as n variáveis desse sistema linear homogêneo, são exatamente as componentes, né, as coordenadas do vetor que a gente está querendo que seja um autovetor do operador linear T associado ao alto valor lambda. Então, gente, como é que nós vamos agora determinar, né, os autovetores do operador linear associado aos autovalores? Nós vamos obter investigando aqui esse sistema linear aqui. É um sistema homogêneo. E como nós sabemos, como esse sistema é homogêneo, então ele sempre vai admitir solução. Ou a solução vai ser a solução nula, chamada também de solução trivial, né? Que é quando aqui x1 é igual a x2, reticências igual a xn igual a zero, ou infinitas soluções. Mas como esse sistema aqui ele representa no cálculo de autovetores, né? E por definição um autovetor ele não pode ser o vetor identicamente nulo, então nós temos que descartar desse sistema a solução trivial. E como é que nós fazemos isso? Impondo a condição que o determinante, né, da matriz principal do sistema ele tem que ser igual a zero. Por quê? Porque como a gente sabe lá da regra de Cramer, se o determinante principal, né, desse sistema aqui, que é o determinante da matriz principal do sistema, se esse determinante for diferente de zero, então esse sistema vai admitir solução única
consequentemente, a solução trivial que a gente não quer, né? Que é a solução nula. Então, tendo em vista que o cálculo aqui é de autovetores, a gente impõe a condição que o determinante aqui dessa matriz principal, tá? Que é a matriz composta por esses coeficientes aqui, esse determinante ele seja exatamente igual a zero, tá ok? Então são esses comentários que eu fiz. Nós chegamos aqui, tá? Então o determinante da matriz principal ele tem que ser igual a zero, ok? Em outras palavras, gente, se nós substituirmos aqui essa matriz aqui, ó, nós temos uma matriz por essa matriz aqui, que é exatamente a mesma coisa, então nós saímos dessa igualdade e escrevemos dessa forma, porque essa forma aqui é uma forma mais compacta, ok? Mas se nós fizermos aqui as considerações que foram feitas aqui no início, ó, essas considerações aqui, nós estamos trabalhando aqui com essa diferença aqui, ó. Então, com a consideração da matriz de T, né, lambda por ser real e essa matriz por ser essa matriz de identidade, então de todas essas considerações aqui, nós podemos exatamente substituir, né, essa matriz aqui por essa matriz aqui. Então, essa condição aqui, ela fica representada de um modo mais abreviado, de um modo mais simples, por meio dessa igualdade. Ok, gente? Lembrando que esse lambda aqui é exatamente o alto valor, certo, do operador linear T. Agora, vamos notar aqui o seguinte, olha. Ao fazer essa conta, ao calcular o determinante dessa matriz, né, nós vamos obter um polinômio de grau n. Veja que essa matriz aqui é uma matriz quadrada de ordem n, ok? E geralmente a gente denota esse polinômio por P de lambda, né? Onde o grau de P de lambda é n. Então, notando que as raízes dessa equação aqui são exatamente os autovalores associados ao operador linear, então significa dizer o quê? Já que esse determinante aqui ele representa um polinômio, né, de grau n. Né? Significa dizer que as raízes dessa equação polinomial de grau n são exatamente os autovalores do operador linear T que a gente procura. Tá? Então, esse polinômio aqui, por ter essa característica especial, né, por ele representar os autovalores associados ao operador linear T, ele recebe um nome especial. Então, ele é chamado de polinômio característico da matriz, essa matriz aqui. Quem é essa matriz? É a matriz que representa o operador linear T em relação à base canônica do espaço vetorial V. Tá? Então, a gente não pode esquecer, gente, dessa fórmula aqui não, tá? Então, P de lambda é dado por esse determinante, tá? Por que a gente não pode esquecer dessa fórmula? Porque a gente vai precisar resolver essa equação polinomial, tendo em vista que esse determinante aqui, ao ser calculado, ele nos dá um polinômio de grau n, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, na direção de obtermos os autovalores e autovetores de um operador linear, T, quando esse operador linear ele é caracterizado por uma matriz, é calcular o polinômio característico, né? Ou, mais precisamente, calcular as raízes do polinômio característico. Uma vez feito isso, uma vez calculadas as raízes, e existindo raízes reais, essas raízes reais são exatamente os autovalores do operador linear T. Em seguida, você volta ao sistema e aí determina os autovetores correspondentes, ok? Então, o que foi feito até agora, gente, é um modo geral, tá, de como a gente determina os autovalores de um operador linear T quando esse operador linear ele é representado por uma matriz. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nesse exemplo 1 aqui, nós vamos colocar em prática toda essa teoria que foi discutida anteriormente. Ou seja, nós vamos considerar aqui um operador linear, sendo esse operador linear sendo dado por uma matriz. E aí o nosso objetivo é, caso existam, nós vamos tentar determinar os autovalores, os autovetores correspondentes a esse operador linear. Então, no exemplo 1 aqui, eu coloquei o seguinte. Coloquei T, um operador linear de R2 em R2. Eu tenho utilizado sistematicamente nos exemplos operadores lineares de R2 em R2, gente, só para facilitar os cálculos, tá? Porque o processo de resolução, independentemente dos espaços que estejam aqui, o processo é sempre o mesmo. Então, eu tenho trabalhado com esses espaços para facilitar aqui os cálculos, tá ok? Então, aqui no exemplo 1 é dado o operador linear de R2 em R2, né? E esse operador linear, tá? Ele é representado aqui, ó, por essa matriz. E nesse caso aqui, gente, essa matriz, ela representa o nosso operador linear e em relação à base canônica aqui de R2, né? Que é aquela base IJ, ou então o vetor de coordenadas 1, 0, e o segundo vetor é o vetor de coordenadas 0, 1.
tá? Veja que a gente está usando aqui essa notação aqui. Então, essa matriz aqui é a matriz do operador linear T em relação à base canônica de R2, ok? Então, vamos lá. Então, vamos inicialmente calcular os autovalores desse operador, né? Desse operador T, quando ele é dado por essa matriz aqui. Então, vamos lá. Então, conforme foi dito acima, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos escrever aqui, nós vamos determinar o polinômio característico, ok? Então, P de lambda ele vai ser definido pelo determinante, né, dessa matriz aqui, que nós temos uma matriz, tá? E se nós colocarmos aqui, ó, no lugar aqui dessa matriz, essa matriz aqui, que é a matriz que representa o operador T nesse exemplo. Lembrando que, como o espaço vetorial aqui é R2, portanto tem dimensão 2, então esse operador identidade, né, que é a matriz identidade, ela vai ser uma matriz identidade de ordem 2. Então vai ser aquela matriz 1, 0, 0, 1. Então você multiplica lambda por essa matriz, depois faz a subtração dessa matriz aqui por essa nova matriz, nós vamos obter exatamente essa matriz. Então, ao calcular o determinante dessa matriz, nós vamos obter esse polinômio, tá? Então, o cálculo desse determinante é super simples, né? Aqui basta você multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos obter aqui esse polinômio de grau 2, né? Tendo em vista aqui que essa matriz aqui, né, é uma matriz de ordem 2, portanto, o determinante dessa matriz vai gerar um polinômio de grau 2. Então, como vimos acima, gente, para nós determinarmos os autovalores, se é que eles existam, né, para esse operador linear T, nós devemos investigar se esse polinômio característico admite raízes reais. Então, nós vamos investigar se ele tem raízes reais. Bom, se você iguala esse polinômio a zero, você vai ter uma equação de segundo grau, e aí a gente sabe resolver facilmente, né? A gente sabe verificar facilmente quando é que uma equação de segundo grau tem raízes reais ou não. Então, resolvendo aqui nesse nosso exemplo, nós vamos obter dois números reais. Então, lambda igual a menos 1 e lambda igual a 6 serão as raízes para esse polinômio P de lambda. Consequentemente, lambda igual a menos 1 e lambda igual a 6 são os autovalores do nosso operador linear T. Então, para finalizar, gente, o que é que falta ser feito? Falta apenas nós determinarmos os autovetores associados ao operador lambda igual a menos 1 e os autovetores, né, também do operador linear T associados ao autovalor lambda igual a 6, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Agora vamos notar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos começar com lambda igual a menos 1. E nós vamos partir, gente, para determinar os autovetores, né, associados a esse autovalor menos 1, por meio dessa igualdade aqui, ó. Essa igualdade aqui, gente, ela é tirada lá do começo da nossa aula. Ela vai ser aquela igualdade lá, que eu coloquei aqui como 0,1. É essa igualdade aqui, ó. Nós vamos vir aqui nessa igualdade 0,1. Vamos considerar essa matriz e, no caso aqui, o autovalor que nós já determinamos. Então, utilizando essa fórmula de 0,1, aqui no nosso exemplo, tá? Já que a gente já achou aqui esse autovalor, lambda igual a menos 1, nós escrevemos isso aqui, e utilizando aqui a matriz que representa o operador linear, que é exatamente essa matriz, né? Foi dado no exemplo. Aí aqui nós temos um vetor V de R2. Perceba que o operador linear é de R2 em R2. Portanto, um vetor V é um vetor de coordenadas XY, e as coordenadas são XY em relação à base canônica desse espaço vetorial R2. Então, é por isso que quando a gente toma um vetor V de R2, de coordenadas XY, né, em relação à base canônica de R2, as coordenadas dele a gente já escreve aqui, ó, XY, a mesma matriz, XY. Percebam que se a gente tivesse utilizado outra base, que não a canônica, já teríamos um probleminha aqui, porque nós teríamos que determinar as coordenadas de V em relação a essa nova base, para poder utilizar essa igualdade, né? Então, o fato de nós, desde o início, estarmos considerando a base canônica do espaço vetorial V, isso é feito apenas para facilitar os cálculos, tá ok? Então, dessa igualdade aqui, substituindo as matrizes, nós chegamos nessa igualdade, ok? E aqui nós temos aqui, ó, um sistema só que escrito na forma matricial, né? Vou multiplicar aqui, ó, fica menos x, menos y, multiplicamos aqui essas duas matrizes, igualamos. Então, nós vamos chegar a esse sistema, ok?
E aí você vê que tem, ó, 4x menos x, então vamos colocar o menos x aqui no primeiro membro. Mesma coisa aqui, ó, tem y menos y, vamos colocar aqui no primeiro membro. Então esse sistema, ele se transforma nesse aqui, ele é equivalente a esse. Tá? E se nós olharmos aqui para esse sistema, na verdade, esse sistema ele só tem uma equação, né? Porque se eu dividir aqui por 5, eu tenho x mais y igual a 0. Se eu dividir aqui essa equação toda por 2, eu vou ter x mais y também igual a 0. Então, na verdade, o sistema só tem uma equação, né? Que se resume em x mais y igual a 0. Então, eu tenho que um sistema, né, com uma equação dos incógnitas, portanto, eu vou pegar uma das incógnitas para ser a variável livre, então aqui eu considerei x, e vou escrever y igual a menos x. Então, o que foi que nós acabamos de obter? Nós acabamos de obter que os vetores de R2 da forma x menos x, obviamente com x diferente de zero, né, para não ter vetor nulo, eles são os autovetores do operador linear t e autovetores associados ao autovalor lambda igual a menos 1. Ok? Esse mesmo processo, gente, nós agora vamos fazer para o autovalor lambda igual a 6. Exatamente a mesma coisa. Então, nós vamos partir aqui dessa igualdade, que está lá em 0.1 dessa nossa aula de hoje. Nós vamos colocar aqui a nossa matriz, tá? Nós vamos colocar aqui a matriz das coordenadas de V em relação à base canônica de R2, que é exatamente essa matriz. Só que agora o lambda vai ser 6, né? No primeiro caso, o lambda, tá, era menos 1. Mas nesse novo caso aqui, o lambda agora é 6. Por quê? Porque nós estamos querendo determinar os autovetores do operador linear t associados ao autovalor lambda igual a 6. Ok? Então, novamente aqui multiplicando, né, nós temos um sistema escrito na forma matricial. Então, multiplicando essas duas matrizes e igualando depois, nós vamos chegar nesse sistema. Ok? E aí, gente, vamos operar mais um pouquinho. Vamos pegar 6x, colocar no primeiro membro, 6y colocar aqui também no primeiro membro. Então, esse sistema ele é equivalente a esse sistema. E se nós olharmos aqui também, nós vamos ter que essa equação aqui, ela pode ser obtida dessa, basta multiplicar essa por menos 1. Então, na verdade, aqui nós temos o quê? Um sistema com uma equação, né, dos incógnitas. Então, a gente pega uma variável para ser a variável livre, né, que novamente eu fiz o x. E aí, resolvendo, por exemplo, aqui, essa igualdade aqui, você passa aqui o 2, pode passar o 2x para cá, vem menos 2x, multiplica por menos, então fica tudo positivo. Depois passa o 5 dividindo, nós vamos encontrar y igual a 2 sobre 5, que multiplica x. Então, o que foi que nós acabamos de determinar? Nós acabamos de determinar que os vetores da forma x, 2 sobre 5x, né, vetores de R2, obviamente x diferente de zero, para não termos vetor nulo. Então, esses vetores aqui são os autovetores do operador linear t, e esses autovetores associados ao autovalor lambda igual a 6. Ok? Então, gente, com isso aqui, nós concluímos a resolução do nosso exemplo. O nosso exemplo 1 aqui, né? Porque o exemplo 1 pedia o quê? Dado o operador linear representado por meio dessa matriz, seria determinar, né, caso existissem, que aqui no caso existiu, tá? Os autovalores e autovetores associados a ele. Tá? Mas eu gostaria também de comentar aqui a importância, né, da resolução aqui, né, da equação polinomial envolvendo esse polinômio aqui. Ok? Porque se esse polinômio aqui tiver raízes reais, então nesse caso irão existir os autovalores do operador linear. Ok? E aí, utilizando a fórmula 0.1 dessa nossa aula, a gente determina os autovetores correspondentes. Agora, eu gostaria de encerrar essa nossa aula fazendo uma observação, que essa observação, gente, ela é muito importante, pelo seguinte. O que eu escrevi nessa observação foi basicamente o seguinte. Desde o início da nossa aula hoje, nós temos trabalhado com uma matriz que representa o nosso operador, mas essa matriz ela é obtida, né, por meio da base canônica do espaço vetorial V. O que eu estou afirmando aqui nessa observação, que não necessariamente para os cálculos de autovalores e autovetores, é necessário trabalharmos com essa base canônica do espaço vetorial V. Não, nós podemos trabalhar com qualquer base que nós quisermos. Tá? Independentemente da base, se nesse exemplo 1 tivéssemos escolhido outra base que não a canônica, nós também teríamos encontrado os mesmos autovalores e os mesmos autovetores. Então essa é a primeira ressalva que eu faço. Segundo,
Por que é que nós trabalhamos com a base canônica? Porque a base canônica ela nos traz facilidade nos cálculos. Tá? O processo é um pouco diferente porque ele facilita os cálculos. Se nós, por exemplo, estivermos trabalhando com uma base qualquer, uma base não canônica, então nós temos que ter dois cuidados. O primeiro cuidado é, na hora de nós determinarmos os autovalores, o polinômio característico, gente, ele é dado aqui, ó, tá? Por esse determinante aqui. Vejam que agora essa matriz aqui, ó, não é mais a matriz que a gente usou, né? Quando a gente não coloca o alfa aqui, gente, significa dizer que a matriz do operador linear, ela é obtida em relação à base canônica do espaço vetorial V. Quando você considera uma base qualquer, então a notação que a gente usa é essa. Então a primeira coisa que vai ser diferente é que nós vamos trabalhar com essa matriz aqui. Você vai ter que obter a matriz que representa o operador linear T em relação à base alfa. Tá? E por meio dessa igualdade aqui, né, a gente calcula os autovalores do operador linear T. E uma segunda coisa importante que nós devemos ter é na hora de calcular os autovetores correspondentes a esses autovalores. Por quê? Porque a fórmula 0.1, que foi utilizada aqui acima no exemplo 1, ela toma esse aspecto agora. Deixa eu relembrar aqui a fórmula 0.1 aqui, pronto. Aqui quando a gente foi calcular os autovetores do operador linear T associados ao autovalor lambda igual a 6. Nós usamos essa fórmula aqui. Veja qual é a matriz que nós usamos para o operador linear e veja qual é a matriz aqui, né, das coordenadas de V em relação à base canônica, aqui nesse exemplo de R2, que é super simples calcular, que nesse caso já é XY. Se nós quisermos trabalhar esse exemplo 2 com outra base, então na hora de calcularmos aqui os autovetores correspondentes ao autovalor lambda, nós devemos necessariamente utilizar essa fórmula aqui, essa igualdade. Ou seja, ao invés de partirmos dessa igualdade, nós vamos ter que partir agora dessa igualdade aqui. Tá? Então nós temos que ter a matriz que representa o operador linear em relação à base alfa. Nós devemos agora determinar as coordenadas do vetor V em relação à base alfa. Tá? E partir dessa igualdade, tá, para encontrar os autovetores de T associados ao autovalor, no caso aqui, lambda. Tá? Então, o processo aqui é mais trabalhoso porque você vai ter que determinar quem é essa matriz. E quando você trabalha, por exemplo, que é o caso aqui desse exemplo 1, com a base canônica de R2, tá? Essa matriz aqui a gente já sabe quem é. Que é sempre a matriz, no caso aqui, a matriz coluna, né? 2 por 1, onde o primeiro elemento aqui vai ser X e o segundo sempre vai ser Y. Tá ok? Então eu termino essa aula fazendo apenas essa ressalva, que é a seguinte. Se nós queremos determinar os autovalores e autovetores associados a um operador linear T, né, e se a gente quer trabalhar com uma matriz que representa esse operador linear, então a gente pode trabalhar com qualquer base, com a base canônica do espaço vetorial V ou não. Se você trabalhar com a base, né, canônica do espaço vetorial V, você vai ter menos trabalho. Se você considerar uma outra base, tá, você vai ter um pouco mais de trabalho, mas no final das contas você vai determinar os mesmos autovalores, os mesmos autovetores, caso eles existam. Ok? Então, gente, com essa observação 1, eu encerro aqui essa nossa aula. Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.